Oi, gente, hoje nós temos um assunto importante, como todos os assuntos que a gente aborda aqui. Mas é uma pergunta. Você crê que deve ter um propósito em sua vida? Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode e deve ter um propósito para cada pessoa? Pois acredite, o Senhor tem um propósito para cada pessoa. Mas eu quero falar com você. Vou te entregar esse conteúdo rápido aqui, mas se você ficar até o final, você vai ver uma coisa que todos nós esperamos. Olha, se você acredita que Deus tem um propósito em tua vida, é porque você está exercitando a sua fé. E é o que Deus contempla. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem estou falando. Se você acreditar, primeiro é isso. O primeiro passo é a sua fé. É a minha fé. Se nós tivermos isso, a partir daí a gente começa a caminhar, propriamente dito. Então Jeremias escreve aqui que o Senhor tem um plano, um projeto para cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, meu amigo. Nós temos que estudar. Claro. Por quê? Porque se a gente não estudar, o nosso Deus deixa de ser um Deus de justiça. Porque será que Ele vai dar oportunidade a quem não estuda e está dizendo que é de Deus? E os que estudam vão ser injustiçados? Não. Então, mas você tem que entender que deve buscar aquilo que você acredita que Deus tem para a sua vida. Esse propósito. E como é que nós buscamos? Nós buscamos esse propósito. A primeira coisa que nós temos que ter é a fé, como já falei. Agora nós vamos para o segundo parâmetro dessa história de hoje. Jeremias, mesmo capítulo 29, versículo 12, diz assim: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Quando a gente ora, o que é que está acontecendo? Nós estamos obedecendo. Nós estamos cumprindo com o propósito de Deus. E é isso que Ele quer. O nosso segundo parâmetro é obediência precedido de atitude. Nós temos que ter a atitude de buscar a Deus. Nós não adianta ter fé só. Se temos só fé e não fazemos nada, a nossa fé é morta. Nós temos que ter primeiro a fé. Depois a gente vai buscar o Senhor em oração. Isso significa que é uma atitude de obediência. E o Senhor honra quando isso acontece. Então, nós temos que ter, ou seja, temos que buscar esse propósito. Nós temos que entender que Deus quer que a gente vá atrás. É nossa obrigação. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a buscar, você começa a ver várias opções. Eu fico muito preocupado na igreja, por exemplo. Muitos jovens, eu fico conversando com eles antes do culto e eles não têm propósito. Na realidade, eles nem sabem o que é isso. A gente pergunta como aquela velha história: o que é que você quer ser quando crescer? Mas a gente faz essa pergunta para criança, mas quem já tem 15 anos, 16 anos, 18 anos e não sabe qual é o propósito, não sabe. Busque o Senhor com atitude e obediência, que Ele te mostrará o seu propósito. Você encontrará algo que você vai fazer para ganhar dinheiro e ser feliz. E continuar a sua posteridade, ter a sua casa, a sua família, a sua vida. É assim que Deus quer para cada um de nós. Então já falamos sobre a fé, que é o pontapé inicial. Falamos sobre atitude e sobre obediência. Quando existem esses 3 degraus, só resta uma coisa agora: o agir de Deus, que vai estar aqui a partir do versículo 13, que diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei a todos os países e de todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei ou como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Quando nós obedecemos, quando primeiro temos fé, quando temos atitude, o Senhor revela um propósito para a gente. E nós precisamos, a nossa vida para dar certo, tem que existir propósito. Porque você está saindo de um ponto A para um ponto B.
Sem isso você não chega a lugar nenhum. Então, nesse momento, acontece o agir de Deus na nossa vida. Aqui no versículo 14. Deus age. Deus entende que você está buscando. Então, o que é que Ele vai fazer? Ele vai trazer você para a sua pátria. Ele vai lhe repatriar. Nós estamos vivendo um momento assim. O governo está trazendo as pessoas que moram no Líbano, por exemplo. No momento está acontecendo uma guerra. E o governo está trazendo essas pessoas. É assim que Deus faz. Traz para a sua pátria, para lhe dar paz primeiro, para lhe dar segurança. E para que você continue com os propósitos de Deus na sua vida. Mas entenda uma coisa. Esses passos não são Deus que vão dar ou que vai dar por nós. Somos nós que temos que dar. Então, eu sempre vou estar falando do agir de Deus na sua vida aqui no canal. Se você entender isso, você chega aonde você quiser. Um abraço, até a próxima oportunidade e vamos atrás do nosso propósito.